Boa noite, professor. Boa noite, demais alunos e quem mais vai assistir. Esse trabalho é sobre empreendedorismo estratégico, processos, princípios e funções administrativas, ou seja, todo o corpo estratégico que compõe a administração de uma empresa. Ele vai falar sobre isso nesse seminário. É o seminário de empreendedorismo do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São Paulo. O grupo compõe-se por eu, João Vinícius, a Leise e Joaquim. Definimos que eu vou ser quem vai gravar o vídeo e os outros dois fizeram os slides, que eu vou estar agora apresentando e disponibilizando aqui embaixo nesse canal do YouTube, nesse vídeo. Então, o segundo slide, a cada slide eu vou cortar para ficar mais fácil de quem estiver vendo. Nesse primeiro slide, a gente vai falar sobre o processo decisório e a importância da decisão no processo administrativo. Primeiro falaremos do cabeça-chave, que é o gestor, que é o maior tomador de decisão dentro da empresa. Ele que começa abrindo a empresa tomando a principal decisão. Qual o ramo que vai partir a sua empresa? O que ele vai produzir, qual o seu produto, para quem vai ser esse produto, por exemplo. E esse gestor, normalmente, ele tem um administrador que é depois dele, o chave na tomada de decisão. Às vezes, quando a empresa é pequena, por exemplo, esse gestor faz a mesma função de administrador. A gente tem uma etapa importante, chama processo decisório. O que é o processo decisório? É a escolha entre cursos de ação e alternativas, ou a solução de um curso preferencial da ação, a partir de duas ou mais alternativas. O processo decisório, ele é basicamente feito em pequenas decisões, por exemplo. A gente tem um problema inicial, a gente vai ter a decisão desse problema, qual curso ele vai tomar, qual alternativa melhor e mais satisfaz ele, vai executar e a partir dessa execução a gente vai ter uma nova situação e essa nova situação provavelmente o que acontece sempre é que vai gerar um novo problema e assim a gente tem uma sequência. Então a cada ciclo desse a gente chama de processo decisório e dentro dele a gente tem uma decisão. Uma decisão, ela não é só algo que evita problemas. Muitas das vezes, quando a empresa ainda tem um ar novo, um ar de, como posso dizer, um ar inovador, a gente tem como essa tomada de decisão oportunidades, a gente vê como oportunidades. Nessa terceira slide, a gente vai ir ele até o quinto, sexto, na verdade, que fala sobre a tomada de decisões, como tomar decisões. A gente vai falar sobre o princípio de equifinalidade. O que significa esse princípio? Que na administração de um negócio, a gente tem várias alternativas e nem sempre uma está certa e outra está errada, mas geralmente uma é mais correta do que a outra, mas todas, por exemplo, levam ao mesmo caminho. Então, o que quer dizer isso? A gente nem sempre, como administrador, deve olhar somente uma alternativa. A gente deve tomar passos para saber qual alternativa é melhor, porque todas, às vezes, vai chegar no mesmo resultado, mas nem sempre vai ter a trajetória desejada. A decisão parte do administrador de acordo com a estrutura de seus recursos e período de tempo disponível. Então, o administrador ele tem que saber o que ele quer mudar, porque uma decisão ela é tomada a partir de algo que ela não achou que ficaria tão bom ou que o resultado, o objetivo não está sendo adequado conforme ele quer. E aí ele começa a esse processo. Esse processo ele requer criatividade, habilidade e experiência. E ele tem um ar julgativo. Ele começa e termina com ar julgativo,
de julgar as decisões. Primeiro passo é a determinação do problema ou o resultado final que necessita de correção. Como eu disse, você olha aonde você vê que não está indo adequado conforme você quer, ou você vê ali algo que você entende que seria melhor tomar outro tipo de decisão, e aí você começa essa etapa. Segundo passo, formulação de alternativas viáveis para enfrentar o problema. Requer experiência e criatividade. Nesse segundo passo, você vai criar alternativas. Você vai entender todas as suas alternativas, todas as suas cartas que você tem, como você pode atuar. Terceiro passo, você avalia os pontos positivos e os pontos negativos de cada alternativa. O quarto passo, você vai enumerar, examinar e apreciar adequadamente as alternativas. Nesse terceiro e quarto ponto, a gente tem uma vantagem muito grande nos dias de hoje, que é a internet. Nela você pode entender mais rapidamente como vai funcionar cada alternativa. Você pode fazer uma examinação preliminar sobre todo o processo que você vai querer fazer e qual que é o melhor para você nesse momento. Porque, como eu disse, nem sempre um processo é melhor do que o outro, mas um processo vai encaixar melhor para a sua empresa, seu negócio. O quinto, que é o passo final, é a escolha da melhor alternativa. Requer a mesma habilidade do primeiro passo, que é o bom julgamento. Nesse slide, vou falar sobre planejamento. O planejamento ele é o passo inicial para tomar as decisões dentro da empresa. Ele tem como função absorver as incertezas e manter o foco no objetivo. Também é um planejamento, o procedimento dele é a distribuição lógica do espaço e no tempo com os recursos limitados. Toda empresa tem recursos limitados. O dinheiro é um fator limitante. Quando você planeja, você faz a boa interlação do dinheiro gasto com o objetivo da empresa. Você não tem gastos desnecessários. O planejamento ele é uma função que engloba todos os níveis organizacionais da empresa, tanto o estratégico como o tático como o operacional. No estratégico ele tem função como longo prazo. No tático ele tem função como médio prazo. No operacional ele tem função como curto prazo. São pequenas decisões tomadas rápidas. A organização. A organização é a função administrativa cujo objetivo é identificar e agrupar as atividades da empresa e estabelecer as relações de trabalho entre as pessoas e órgãos que constituem a empresa. Então, a organização, ela determina quem faz cada tarefa. Ela tem a coordenação e a distribuição de departamentos. A organização ela é muito importante para manter a estrutura da empresa. O departamento, por exemplo, deve ter um especialista para cada setor, com experiência e com uma bagagem sobre como trabalhar nessa área. Para uma empresa que acabou de abrir, isso é fundamental. A hierarquia dentro da organização também é fundamental para haver boa comunicação entre os setores. Nessa parte de direção, no livro ele faz uma comparação com o técnico de futebol. O que o técnico de futebol tem em relação com a direção de uma empresa? O técnico, ele em certas horas, ele tem que ser uma pessoa amistosa, fria e manter a boa relação entre os trabalhadores. A direção, ela depende muito do planejamento e da organização da empresa. Porque o planejamento, por exemplo, ele vai criar uma trilha a ser seguida. E essa direção, ele vai ser a parte em que vai realizar certas mudanças nessa trilha para que você consiga manter o foco no objetivo. A organização pela comunicação, ela também se faz necessária.
A direção, ele é um órgão fundamental dentro da empresa. Por quê? Ele tem um estudo, na verdade, que diz que as pessoas, elas só realizam 75% da sua capacidade de trabalhar. Então, esses outros 25% vêm com uma boa direção, como a realização da empresa, o bom tratamento com o funcionário, a responsabilidade em manter esse funcionário com uma esperança de um cargo melhor, de uma responsabilidade sobre outros, o progresso da empresa e o progresso do funcionário, o reconhecimento. Então, esses são alguns fatores que fazem o funcionário atingir 90, 95% da sua capacidade de trabalho, de funcionamento. Agora, falando sobre controle nesse slide. O controle, ele é uma função administrativa que ele segue a execução do planejamento e ele tem como principal realização as medidas corretivas nesse planejamento. Esse acontece de 3 etapas. Primeiro, ele precisa das normas e tipos, como que vai ser as atividades dentro da empresa. Então, ele precisa das normas que a empresa vai seguir. Norma ABNT, por exemplo, norma ISO, alguma coisa. Essas normas que a empresa segue. Ou se não, normas, por exemplo, de operação. Normas operacionais, normas de execução, todo esse segmento. Segundo, ele precisa das informações se a empresa está fazendo isso, se a empresa está deixando de fazer, então eles precisam da informação do operário. Essas informações podem chegar até esse controle em forma de relatório, em forma de bom convívio com os funcionários, ter um bom relacionamento, que você colhe essa informação deles e faz esse controle. Terceiro é a medida corretiva. O que é a medida corretiva? É o poder que esse controle tem de tomar ações dentro da empresa para poder melhorar. Todas essas outras duas dependem da terceira, porque a terceira ela é fundamental para se corrigir uma operação, se corrigir um problema ou um desvio de planejamento. A delegação, ele é um agente limitante e descentralizador de decisão. Ele funciona da seguinte forma: ele precisa descentralizar o supervisionamento dos funcionários. Então, quanto maior a empresa, por exemplo, maior a necessidade de uma delegação. Então, quando uma empresa ela é grande ou ela nasce grande, ela precisa dessa delegação. Quando uma empresa ela é pequena ou ela está no seu início, uma delegação para ela não é tão interessante, porque ela não necessita disso, na verdade. A relação das funções. O que é isso? Isso é a conversa que as funções terão uma com a outra para o bom desenvolvimento e a boa desenvoltura da empresa. Ela tem início no planejamento, depois vai para organização, direção e então controle. Aqui do lado a gente pode ver um ciclo no slide, no caso. A gente vê um ciclo que ele começa e termina. E depois você começa de novo, e isso num ciclo repetido e sem fim. A inter-relação, ela, por exemplo, pode ser por meio de um relatório, de um compartilhamento de informações, da organização. No instrumento de decisão, a gente tem um importante instrumento que é o SIG, que ele é um método formal de fornecer informações aos gerentes, aos donos, às pessoas que são tomadores de decisões, ao alto escalão da empresa. Esse SIG ele tem que ter uma qualidade boa, ele tem que ter tempo e relevância. São os 3 parâmetros fundamentais para manter a eficiência da conversa e manter as informações. Porque o que acontece com esses instrumentos de decisão? Um gerente, um dono da empresa, às vezes ele não tem informações sobre o chão da empresa, sobre o chão, eu digo, os funcionários que trabalham no departamento de venda, departamento de produção, que são os funcionários
mais técnicos. E eles não têm informações, só que eles necessitam dessas informações.